Aleluia. Eclesiastes capítulo 3, verso 12 e 13 diz assim: sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada. Isso. Sim. É outra versão, né? Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Amém? Estejam assentados, por favor. Eclesiastes é um livro prático, né, de ensinamentos para o dia a dia, e ele até tem uma característica interessante, porque Salomão, às vezes ele até fala de uma forma meio brusca, meio direta, porque nós temos que entender Eclesiastes como a visão do homem natural, né? Não que ele não seja um livro espiritual, se não fosse não estaria na Bíblia, mas o seu contexto, né, a base dele é o homem natural enxergando as coisas. Então ele fala: olha, eu descobri que não há nada melhor do que ser feliz, praticar o bem, poder comer, beber, e você ter o fruto do seu trabalho é um presente de Deus. Então é a normalidade da vida, né? Então hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. Só relembrando então que nós já falamos sobre a lealdade, já falamos sobre a humildade, já falamos sobre fidelidade, já falamos sobre coragem, e ontem falamos sobre a estabilidade. Cada uma dessas pedras preciosas tem esse simbolismo, como figura disso, né? Como símbolo disso, os personagens envolvidos, as tribos de Israel, os apóstolos. E hoje vamos ver então a sexta pedra, e o nosso tema de hoje é fertilidade. Aí os irmãos homens falaram: deixa eu ir embora, porque pastor, a última coisa que eu quero é engravidar, né? Os homens, né? Os homens vão pensar assim, ou aquelas irmãs que já passaram da idade, né? A única coisa que eu quero é engravidar. Não estamos falando nesse sentido de fertilidade, tá? O sentido é figurado, porque as palavras têm o sentido literal e também tem um sentido figurado. E eu poderia ter escolhido outra, mas eu preferi essa e deixa eu quieto, deixa eu escolher o que eu quero, né? Mas eu acho que tem a ver, vocês vão entender no decorrer da mensagem. Na verdade, eu procurando ali no dicionário, vendo o sentido figurado, eu achei interessante que bate, né, com aquilo que a gente vai passar, que é uma capacidade de ser original, tá? Criativo, faculdade de produzir criativamente. Isso é o sentido figurado de fertilidade. Então não é só a questão de gerar vidas, né? Porque a fertilidade tem a ver com a planta também, não é apenas com a mulher, né? Mas com as plantas, enfim. Então é só para você entender que esse tema é no sentido dessa capacidade de ser original e a partir daí ser criativo e produzir de forma criativa. Eu acredito que é isso que Deus quer fazer conosco nesse ano 2023. Amém? Êxodo 28, 18 diz assim: na segunda, uma turquesa, uma safira e um diamante. Você observa aí que está turquesa. Nós não falamos sobre turquesa, né? Mas porque a versão diz assim, e o diamante. Eu já expliquei que há algumas diferenças por questão de tradução, por questão de hora basear-se pelo hebraico, outra hora pelo grego, mas ali fala de diamante, né, que seria a sexta pedra. Mas nós não vamos trabalhar com o diamante, tá? Nós vamos trabalhar com o crisópraso. Olha só, crisópraso. Essa é a pedra que nós vamos trabalhar hoje. Eu vou explicar por quê. E tem a ver com a tribo de Naftali, tá? Então vamos ler aí em Gênesis capítulo 30, o verso 7 e o 8.
Bila, serva de Raquel, engravidou novamente e deu a Jacó o segundo filho. Nós vimos que ela deu o primeiro filho, chamado Dan, né? Que foi o que nós trabalhamos ontem, sobre a questão da estabilidade. E agora ela tem o segundo filho. Outra questão que acontece na Bíblia é essa ordem. Às vezes coloca pela ordem, você vai ver a lista das tribos, pela ordem do nascimento, e às vezes você vai ver pela ordem por causa das mães, separando as mães. Então isso tudo acontece na Bíblia, não há problema nenhum, tá? Então disse Raquel: tive grande luta com minha irmã e venci, pelo que o chamou Naftali. Então, nós já explicamos, né, que era uma forma simbólica, representativa. Através da serva, ela gerava então um filho, e esse filho então era dela, né? Não foi ela que gerou fisicamente, mas ela permitiu a geração dessa criança. Então era filho realmente do seu marido e filho simbólico dela. E é interessante isso, ela fala: tive grande luta com minha irmã. Você percebe que está ali aquela coisa, né, entre as duas, aquela disputa entre elas. E Naftali significa minha luta ou meu combate. Ela coloca o nome do filho, né, minha luta ou meu combate. E é interessante a bênção de Jacó sobre Naftali. Uns falam Naftali, né, mas não é naftalina também não, é Naftali, termina no li. Em Gênesis 49, 21, Naftali é uma gazela solta, ele profere palavras formosas. Só isso que Jacó fala sobre Naftali. Mas, como eu disse para vocês, no hebraico, não é tão simples, tão curto. Tem todo um significado, as letras, a raiz das letras. E o que Jacó quis dizer é que ele seria livre e fértil. Quando fala aqui das palavras, profere palavras formosas, tem todo um contexto em cima disso. Inclusive na versão, essa versão é a atualizada. Na versão NVI, tá? E ele promove festa. É nesse sentido de relacionamento, é nesse sentido de passar alguma coisa que traz alegria, que muda situações. É esse o sentido de que Jacó abençoa Naftali. Ele é uma gazela solta, né? Outras versões diz corça, mas esses animais, eles têm duas características muito interessantes. Primeiro é a velocidade. São animais muito velozes. Não é fácil para um tigre, para um leopardo, pegar esses animais. Eles pegam, mas geralmente eles vão atrás dos filhotinhos, porque os já grandinhos conseguem, eles atingem até 90 km por hora. Imagina um animal correndo a 90 km por hora. É muita velocidade. Parece pouco, mas não é não. É um negócio de doido. E além disso, eles têm uma especialidade de saltar. Eles, por exemplo, eles estão parados e eles saltam com as quatro patas, sem impulso. E saltam muito alto. Saltam muito alto. Então eles vão correndo. E outra coisa, eles têm as pernas deles, Deus deu para eles essa capacidade de parar bruscamente. É isso que derruba os caçadores deles. Porque eles estão correndo, de repente eles dão aquela travada e o perseguidor sai que nem doido, passa que nem doido. Então eles saltam também muito forte, muito alto, né? Então essas características, essas metáforas, essas figuras trazem alguma coisa. Então Jacó enxerga: olha, você vai saltar, você vai correr muito, você vai mudar situações, você vai fazer grandes coisas. Depois vocês vão ver a bênção de Moisés sobre eles. Então é nesse sentido que nós estamos falando de fertilidade. É de você conseguir produzir com velocidade, de você superar obstáculos. Amém? Você quer isso para você em 2023? Porque nós temos, irmãos, no dia a dia.
Um dos obstáculos, vou aqui aproveitar o gancho, é o pecado. Por que essa música quer dizer? E todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia vem as tentações e me chamam. Mas eu escolho Deus. Há um versículo no Salmo que diz: com meu Deus saltarei muralhas. Então é profético isso. Então a bênção sobre a nossa vida nesta noite vai ser dessa produtividade, dessa produção, de produzir, mas de forma criativa, sem perder a originalidade. E o que estou falando de originalidade? Você não vai precisar usar de subterfúgios, de fraudes, de engano para prosperar. Na sua originalidade como cristão, Deus vai te abençoar e você vai ser vencedor. Amém? Porque às vezes tem pessoas que para ganhar na vida, deixam de ser o que são, ou abrem mão de princípios, abrem mão da moral, da ética, para poder granjear, ganhar dinheiro, ficar famoso, enfim. Deus quer e pode nos abençoar sem perdermos a originalidade como cristãos. Esta é uma das tônicas desta noite, que nós vamos orar por isso, Uma curiosidade, Isaías 9, 1 e 2, olha só. Contudo não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado ele humilhou a terra de Zebulon e de Naphtali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Palavra interessante, Volta lá, por favor. Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado ele humilhou a terra de Zebulon e de Naphtali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Para quem já aprendeu um pouquinho sabe, Israel foi dividido entre o reino do norte e o reino do sul. Reino de Israel, reino de Judá. 10 tribos formaram o reino do norte, lá em cima do mapa. Estou pondo lá em cima porque como se tivesse um mapa, Então lá em cima o reino do norte, 10 tribos. Quando houve a divisão, uma desavença com o filho de Salomão, que não soube governar, então Judá e Benjamim ficaram o reino do sul embaixo, capital Jerusalém, e 10 tribos lá em cima, capital Samaria. Por isso que fala que os judeus não conversavam com os samaritanos, porque houve uma divisão. A parte de cima chamava Galileia, a parte de baixo Judéia, por causa de Judá. Galileia significa distrito, região. Só que o que aconteceu? Esse povo de cima, reino do norte, estou aqui resumindo, bem resumido. Esse povo do norte, o que aconteceu? Quando houve a divisão, o líder dele, chamado Jeroboão, ele pensou o seguinte: Jerusalém está lá embaixo, está lá no sul, é o lugar de adoração. Então, se esse povo começar a ir lá para baixo, para Jerusalém, eles vão se apegar de novo com o rei de lá. Então ele criou nas fronteiras de cima, de baixo e de cima, postes ídolos. E aí dizendo: esses são os seus deuses, esses são os nossos deuses a partir de agora. Então aquele povo virou um povo idólatra, não adorava mais a Deus em Jerusalém. Foi uma artimanha política, desse rei, para não perder o governo. Só que Deus enviando profetas e profetas, nós temos nos livros proféticos, teve profetas que profetizou no reino do norte e profeta que profetizou no reino do sul. E avisando: olha, parem com isso, porque antes deles entrarem na terra prometida, Moisés tinha advertido eles: vocês vão entrar lá, mas não façam o que aqueles povos faziam, porque o Senhor está dando a terra deles para vocês, porque eles se afastaram do Senhor. Então não cometam os mesmos erros deles, porque senão o Senhor virá com castigo. E eles não deram ouvidos, e durante tempos e mais tempos, os profetas falando, até que veio a Assíria e invadiu
aquela parte do norte e levou cativo as pessoas com saúde, pessoas que podiam trabalhar, e deixou ali os velhos que não podiam trabalhar, os doentes, né, os muito pobres. Então ficou uma região totalmente empobrecida. E eles trouxeram o refúgio deles, se a gente não sei se a palavra é essa, talvez, mas até não é porque o Kiko fala, não, mas assim, a gentalha deles, o que é esse sentido? É gente pobre, gente que não sabe, é nesse sentido. Então eles trouxeram esse povo deles, pobre, doente, para cá, e misturaram, começaram a se casar. Sabe como é que é a pessoa quando está sozinha, está triste, o love não falta, né? Não falta love, não falta amor. Aí eles começaram a se casar entre eles. Então, eles deixaram de ser israelitas genuínos, porque eles se misturaram com outros povos. E não vieram só assírios, veio gente de tudo quanto é lado. Então, eles passaram a ser chamados de gentios, com O, não gentil com L. Gentios, por isso que fala a Galileia dos gentios, ou seja, a região dos gentios. E então, os judeus, aqui embaixo, o pessoal de Judá, desprezava eles, ou seja, vocês não são mais nossos irmãos, vocês se misturaram, vocês não são mais israelitas legítimos. E quando vem Jesus, já tinha passado, né, muito tempo desse acontecimento, mas perdurou essa disputa, vamos dizer assim, essa malquerença entre judeus e gentios, né, ou o pessoal do norte, que passaram a ser chamados de samaritanos. Por quê? Porque a capital era Samaria, né? E você vê que quando Jesus está conversando com a mulher samaritana, que os discípulos chegam, eles ficam admirados. A própria mulher diz: como sendo tu judeu, conversa comigo? Aí diz: mulher, se você soubesse quem está falando com você, você não ia se preocupar com essas coisas, né? Aí fez aquele diálogo, né? Falou assim: vocês falam que é em Jerusalém que tem que adorar, nós falamos que é nos montes. Jesus falou assim: olha, vai chegar o tempo que nem em Jerusalém nem nos montes, mas os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então esse diálogo de Jesus trouxe doutrinas fundamentais, né, com uma mulher samaritana. Vocês lembram ontem quem estava aqui, do versículo que eu citei de Tiago e João? Eles passaram por uma aldeia de samaritanos, porque às vezes para ir para outras regiões tinha que passar por ali, né? E aí, quando eles passaram por uma aldeia de samaritanos, eles expulsaram, porque o judeu se vestia de forma diferente, né? Por exemplo, não sei se seria o caso, mas se você vê um gaúcho vestido com as vestes de gaúcho, você identifica que é gaúcho. Se você vê um camarada com aquele boné do nordestino, você já identifica. Então assim, eles tinham as roupas, pelas roupas eles se identificavam. E quando eles viram que Jesus e seus discípulos eram judeus, expulsaram eles porque se o judeu não falava com eles, eles também não falavam com o judeu, né? E aí Tiago e João falam: Senhor, querem que oremos e desça fogo do céu? Por que eles falam isso? Porque eles odiavam eles. Estava querendo usar o poder de Jesus para destruir, né? O poder de Jesus não é para destruir, é para construir, é para restaurar. Amém? Então, só para vocês entenderem. Agora, Isaías, é isso que Isaías está dizendo: o povo que andava em trevas, ou seja, aquele povo que deixou de ser povo de Deus, se misturou, sempre a idolatria prevaleceu ali, sabe? Permaneceu por muitos anos, mesmo depois de todo o sofrimento deles, eles continuaram sendo idólatras. Então descaracterizou. Então é como se eles estivessem em trevas. Mas olha o que diz Mateus 4. Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galileia. Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías. Entendeu? A terra que andava em trevas viu uma grande luz. A Galileia foi o lugar que Jesus mais fez milagres, tá? E ele opta, ele escolhe morar naquela região dos gentios. Percebe? Então é por isso que Isaías já profetizava: vai vir uma luz, vai raiar uma luz sobre esse lugar de trevas.
Então muitas e muitas pessoas se converteram a Deus por causa de Jesus. Então Jesus sempre fez, sempre faz e sempre fará a diferença. Você crê nisso? Aplauda ao Senhor e glorifique o seu nome por isso. Glória a Deus. Então é importante que Jesus esteja, né? Muito bem, vamos agora para o Novo Testamento, Apocalipse 21, 19 e 20. Preste atenção, os fundamentos dos muros da cidade eram ornamentados com toda sorte de pedras preciosas. O primeiro fundamento era ornamentado com jaspe, o segundo com safira, o terceiro com calcedônia, o quarto com esmeralda, o quinto com sardônio, o sexto com sárdio, o sétimo com crisólito, o oitavo com berilo, o nono com topázio, o 10º com crisópraso, o 11º com jacinto e o 12º com ametista. Você percebe que não tem diamante aí? Não está escrito diamante, porque, segundo os estudiosos, não seria a palavra mais correta lá no texto, né? Por causa da questão de hebraico, tempo do hebraico, hebraico mais antigo, mas todas as pedras batem com as de lado de Êxodo, né? Só o diamante que não. E no lugar dele está o crisópraso. E é esse que nós vamos falar nesta noite, essa pedra chamada crisópraso. Criso significa ouro e prazo verde. Então é ouro verde. É muito linda essa pedra. Essa pedra eu até acabei esquecendo, eu ia colocar para vocês verem, mas depois a gente mostra. Um dia eu vou mostrar todas as pedras. Eu gostaria de mostrar elas brutas e depois lapidadas, como são lindas, né? Todas essas pedras que nós estamos falando. E esse crisópraso, ele tem um processo muito difícil para que ele aconteça. É interessante, irmãos, se a gente pudesse dar um estudo sobre as pedras, todas elas, cada uma tem a sua peculiaridade. E isso até tem a ver com a gente, né? Cada um de nós temos um jeito de ser, mas Deus é capaz de nos ungir e nos usar independente disso. Alguns irmãos que já tiveram a oportunidade de ver eu ministrar sobre os temperamentos, né? Nós temos 4 tipos de temperamentos. Nós temos o sanguíneo, o colérico, o melancólico e o fleumático. São 4 tipos de temperamento. Só que, olha que interessante, há uma mistura deles. E cada mistura gera um outro nome de temperamento. Esses é que nem as cores. Tem as cores primárias, tem as cores secundárias e as demais terciárias e por aí vai, né? Tem as cores que são primárias. Por exemplo, o verde não é uma cor primária. O verde é o resultado do azul com o amarelo. Juntar o azul com o amarelo dá o verde. Então o azul é uma cor primária, né? O verde já não é. Então nós temos esses 4 temperamentos, mas a mistura deles, sabe quantos temperamentos dá? 12. Interessante isso. São 12 temperamentos, na verdade. Eu, por exemplo, eu fiz o teste. Eu sou 32% melancólico e 28% sanguíneo. Então é por isso que você me vê tem hora moado, porque o melancólico é assim, aquela carinha de ué. O melancólico é assim. O sanguíneo já é. Então por isso que tem hora que eu estou brincando, tem hora que eu estou quieto. Por quê? É muito próximo um do outro. É 32% melancólico e 28% sanguíneo. Então, eu falei antes que as mulheres falam, nem eu me entendo. Tem hora que nem eu me entendo, né? Tem hora que nem eu me entendo. Então, mas cada mistura que dá, a porcentagem tal, dá então são 12 temperamentos. Interessante isso aí, né? Mais um 12 aí. Mas não vou pregar sobre isso não na próxima, fica tranquilo que não. Mas quem sabe um dia a gente faz um estudo sobre isso. Porque é importante você entender, depois que eu fiz o teste, que eu fui entender. Falei, por que tem hora que eu estou amuado e tem hora que eu estou cheio de gracinha, fazendo graça? É meio destoa o negócio, né? Ou você tem que ser quieto, ou você tem que ser... Mas não, porque o meu temperamento é muito próximo nessas 2 características que são totalmente diferentes.
totalmente diferentes uma da outra, né? Enfim, mas esse crisópraso, ele é o resultado da água que entra no veio da mina, porque tem as minas que produzem pedras preciosas, e ele se mistura com o quartzo, tá? E ele tem essa cor esverdeada, por causa do níquel. Não precisa gravar isso aí não, só estou mostrando para você o porquê, esse detalhe que eu vou falar daqui a pouco. O aço é resultado do minério de ferro com outros produtos, outras questões, outras reações, né? O ferro se torna aço. Só que para você ter o aço inoxidável, tem que ter o níquel. O níquel que fortalece o aço para ele não se corromper. E é interessante o quê? Por que eu falei de ser original? O crisópraso ela é a única pedra preciosa que do jeito que ela é por fora, ela é por dentro. Pode parecer que não é nada, né? Mas é interessante, ela é a única. Mas como assim, pastor? A esmeralda é verde, mas dependendo da forma que você olhar, dependendo da luz e tal, ela fica avermelhada. Ou às vezes de uma outra cor, um verde mais claro, um verde mais escuro, e assim é quase todas as pedras, porque as pedras preciosas, eu já falei para vocês que o segredo é olhar no interior delas. Então existe o que eles chamam de espectros, é como se fossem mini espelhos. É isso que dá você vê um diamante, por exemplo, você vê ele brilhar, né? Então todas essas pedras, elas acabam mudando um pouquinho, dependendo do ângulo, dependendo do foco da luz, dependendo do ambiente. Ela continua sendo pedra preciosa, continua sendo linda, mas repito, a esmeralda, por exemplo, dependendo do jeito que você olhar, parece que ela avermelhou em vez de ser verde, porque ela às vezes é verde escuro, mas dependendo do jeito que você olhar, parece que ela ficou meio vermelho, né? Mas isso são relances. Mas o crisópraso é a única pedra que do jeito que ela é por fora, ela é por dentro. Isso fala de originalidade. Isso me ensina, isso te ensina. Eu tenho que ser, na minha aparência externa, o mesmo que eu sou por dentro. Porque tem gente que não é. Tem gente que por fora aparenta uma coisa, mas por dentro é outra. Por fora ele está dando risadinha, tapinha nas costas, por dentro ele está odiando. Isso chama-se falsidade. Eu escolhi fertilidade, mas eu pensei muito, eu fiquei rodeando ali de autenticidade. Se você quer a bênção de Deus para a sua vida, peça a fertilidade, mas não deixe de ser autêntico. Não deixe de ser o que você é. E reconhecer. Mas de repente você fala, pastor, não estou tão bem assim. Acho que eu preciso mudar. Então mude. Peça ao Senhor que mude. Ele é o único que pode mudar as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Então, esse é o detalhe importante, né? E quem produz isso é o níquel. É o fato dela ter mistura do níquel. Porque senão seria só o quartzo, a água, e daria alguma outra coisa, que daria outra pedra preciosa. Mas essa mistura faz com que o crisópraso seja diferenciado, tá? Muito bem. Na lista dos apóstolos, vai ver Tadeu. Tadeu é o 10º apóstolo. Mas na verdade, ele é Judas Tadeu. Judas era um nome muito comum naquela época, assim como Jacó, Tiago. Só que Tiago, como eu expliquei ontem, Tiago é no grego, não é o mesmo que Jacó, Jacob, né? E Judas, queridos, ele vem de Judá. Judas é grego, Ioudas, Youdas,
que seria Yehudá, que é Judá, mas gregorizou o negócio, então ficou Judas, mas ele tem o mesmo sentido de Judá, que significa louvor. E Tadeu significa, tem a ver com coração, amado do coração, amado no íntimo do coração. Esse é o sentido de Tadeu, tá? Então ele é o 10º, como o crisópraso é a 10ª pedra, né, que nós vimos lá na relação, o 10º apóstolo é Tadeu. Então não há muito o que falar sobre ele, não há muito o que falar sobre ele. A fertilidade aqui está mais a ver com o sentido de Naftali. Mas assim, hoje em dia a gente tem que tomar muito cuidado, né? Mas tem coisas que são acadêmicas, está nos livros, então não estou cometendo nenhum. Esse Judas Tadeu, gente, coloca aí, vai, Marcos 6,3, vamos ver. Aqui está falando de Jesus. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago? Está falando de Jesus. Irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficava escandalizado por causa dele. Jesus fazendo milagres em Nazaré, onde ele cresceu. Aí o pessoal falou, mas esse aí não é o filho de Maria, de José? Seus irmãos são Tiago, José, Judas, que é esse Tadeu, pode ser esse Tadeu, e Simão. Então Jesus tinha 4 irmãos homens e mais irmãs. Por que eu falo que tem que tomar cuidado? Porque para os católicos isso é um absurdo. Porque os católicos, um dogma católico é da virgindade de Maria, ou seja, que ela permaneceu virgem a vida toda. Mas isso é um dogma católico, tá? É um dogma católico. Por quê? Porque na mentalidade católica, o sexo é pecado, até no casamento. Ele não é que é pecado assim, mas é pecado. Eu não sei como explicar, mas tipo assim, por que padre não casa? Entendeu? Para se manter santo. É por isso que não casa. Ou seja, para eles o sexo tem a ver com a carne, né? Então meio que é um pecado que a pessoa acaba sendo perdoada, porque busca o perdão, mas então se você quer trabalhar para o Senhor mesmo, tem que ser, não pode casar. Então o padre não casa. E pensar em Maria fazendo sexo é um absurdo para eles. Entendeu? Então esse é um dogma que não existia no início, passado alguns anos, alguns séculos, então eles pegam esse texto e eles não falam que são irmãos de Jesus, eles falam que são primos. Porque eles falam que no original, tanto, a mesma palavra serve para irmão e para prima, só que tem para primo, só que tem um detalhe: no hebraico, no grego não. No grego, irmão é irmão, primo é primo. E os evangélicos, o único que foi escrito no hebraico foi Mateus. Os demais todos foram escritos no grego. Mas mesmo Mateus foi traduzido para o grego. Saiu das mãos de Mateus em hebraico, mas depois logo foi transferido para o grego. Então o idioma que comanda é o grego. E no grego, irmão é irmão, primo é primo. Tá? Mas é por causa desse dogma, né, da virgindade de Maria. Mas aqui, para nós, não há escândalo nenhum. Ela é uma mulher maravilhosa, santa, e está no céu também, e vamos estar com ela no céu, e amém, amém? Não é o fato dela ter sido uma esposa normal, como outras, que tirou, né, o direito dela a ser a pessoa maravilhosa que ela foi. Né? Isso precisa ser entendido, ok? Mas então, olha Judas 1:1, e ele, possivelmente, que assim, a gente não pode cravar, mas a maioria dos estudiosos entende que esse Judas Tadeu era sim irmão de Jesus, e é ele que escreveu a carta de Judas. Olha o que está escrito lá no livro de Judas, tem um capítulo só, inclusive é curtíssima, mas ela foi reconhecida como canônica. Olha o que ele escreve: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos que foram chamados, amados por Deus Pai e guardados por Jesus Cristo. Ele não fala Judas, irmão de Jesus. E interessante que Tiago também,
que escreveu a Epístola de Tiago, que também é tido como irmão do Senhor, e ele faz questão de falar, irmão de Tiago. Existiam vários Judas e vários Tiagos, mas há estudos que são feitos, né? Tiago também diz, Tiago, servo de Jesus Cristo. Então eu vejo neles isso, humildade. Eles poderiam usar o fato de serem irmãos, né, de Jesus e querer crescer para cima dos outros. Não. Ele falou, nós somos servos de Jesus. E eles realmente, ele foi um discípulo do Senhor, né? Então ele está na lista lá dos apóstolos. Então não há muito o que falar sobre ele, né? Mas nós vamos falar um pouquinho aqui, rapidinho, para a gente orar. Olha o que diz João 14, 22. Talvez os mais questionáveis, os questionadores, tem hora que o pastor força, viu? Pode pensar, o pastor erra também, viu? Ontem, em vez de falar abóboda, eu falei abóbora. Desconsiderem, viu? Alguém percebeu isso ou não? Chegou em casa lá, Larissa tirando sarro de mim. Você falou abóbora? Eu falei, não, eu falei abóboda. Mas acho que na hora saiu abóbora. Mas pastor também é assim, faz parte. Mas irmãos, eu acho assim, ó. Vocês pensam que eu preparo isso aqui em 5 minutos? Eu fico pesquisando, porque eu sei, isso aqui está sendo gravado, isso vai para a internet. Eu não quero pagar mico, entendeu? Mas assim, eu fico maravilhado. Porque não vai pensar que eu já sabia de tudo isso, não. Muita coisa eu já sabia. Mas eu estou aprendendo muito com essas mensagens aqui. Então, a única coisa que fala de Judas Tadeu é isso aí, ó. Disse então Judas, não o Iscariotes. O autor faz questão de falar, não é Judas Iscariotes. É o outro Judas, que é o Tadeu. Também chamado de Lebeu, né? Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? É a única fala dele. Mas é uma fala muito interessante. E por quê? Quando eu escolhi fertilidade, né, foi por causa de Naftali, né? Tem a ver com liberdade e fertilidade. Mas aí eu olho para esse versículo, o que eu vejo? Pode ter outras interpretações, fica livre. Mas eu vejo assim, quando Jesus está falando com eles e tal, falou assim, ó, eu me revelei a vocês. É lógico que Jesus queria que o mundo o conhecesse. Tanto é que ele disse para eles, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Mas foi depois, já nos finalmente, antes da sua morte. Aliás, após a sua ressurreição. Jesus diz, ide por todo mundo e prega o evangelho, né? Mas isso aqui é durante o tempo. Jesus, queridos, ó, só para você entender. Jesus teve 3 anos de ministério, mas com os discípulos foi mais ou menos 1 ano e meio. Não foi 3 anos. Durante 1 ano ou mais, Jesus andou sozinho. Depois é que ele chama os apóstolos, entendeu? É entre 1 ano e meio, máximo 2. Máximo 2 anos. Não se tem uma data exata, mas gira entre 1 ano e meio e 2, que Jesus andou com os discípulos mesmo, porque durante 1 ano e pouquinho ele ficou sozinho. Então é um período muito curto. Então ele está falando ali, e olha, por que te revelarás a nós e não ao mundo? O que eu vejo aqui? Eu vejo que ele estava preocupado. Olha, o Senhor é tão maravilhoso, o Senhor traz coisa tão poderosa, o Senhor faz tanto milagre, por que o Senhor vai se revelar só a nós e não também ao mundo? Ele não sabia que depois Jesus ia dar a ordem, mas naquele momento Jesus está dizendo, ó, eu estou tratando com vocês, eu estou preparando vocês, mas eu vejo aqui em Judas Tadeu uma visão além do grupo, e isso é importante, porque às vezes a gente fica só entre nós. Não é interessante isso? Por que te revelarás a nós e não ao mundo? Ou seja, eles também precisam ver o que nós estamos vendo, ouvir o que nós estamos ouvindo, vivenciar o que nós estamos vivenciando. É como eu vejo na fala dele isso. E o que eu falei de fertilidade? Você, que é a tua bênção, né, por teu trabalho e tal, mas também nós devemos pensar na obra do Senhor, ser férteis espiritualmente, quase que dizer
como Raquel falou para Jacó: dá-me filhos, senão eu morro. Eu já orei muito e oro sempre. Falei: Senhor, me dá filhos. Não estou falando filho biológico, não. Estou falando filhos na fé. Dá-me filhos, senão eu morro. Eu tenho 30 anos de ministério. Não teve um ano sequer que eu fiquei sem batizar alguém. No mínimo um batismo. Eu vejo pastores com 20 anos de ministério, não batiza ninguém. Até os filhos de crente batizados em outra igreja. Eu conheço aí algumas. Ele não está nem aí. Parece que... Senhor, dá-me filhos, senão eu morro. Filhos espirituais. Mas não sou só eu que tenho que orar assim. Você também tem que orar. E eu desafio você a dizer o seguinte para Deus. Estamos no comecinho do ano ainda. Senhor, me dá um filho esse ano, ou uma filha, ou eu morro. Pode dizer, né? Mas você pode ganhar muitos filhos, muitas filhas na fé. Amém? Então é nesse sentido. Só que você vai ter que ser original e criativo. Esse é o sentido da palavra dessa noite. Originalidade e criatividade. Agora, antes da palavra profética, segundo a tradição, não está na Bíblia. Não está na Bíblia. Mas segundo a tradição, que tem alguns registros históricos, né? Uns entendem como verídicos, outros acham que não. Agora, uma coisa tem que ser dita. Jesus disse: ide e pregai para os apóstolos. E eles foram. Ide pelo mundo, por todo o mundo. Foi uma ordem de Jesus. Então eles ficaram um período em Jerusalém, mas depois o próprio Senhor, o próprio Deus, permitiu uma perseguição e eles tiveram que... E nessa debandada, eles iam, mudavam de cidade para não morrer. Eles mudavam de cidade, se estabeleciam ali. E os apóstolos começaram a viajar para consolidar. E aí depois a porta se abriu para os gentios, não é? Então, esses apóstolos saíram. E segundo a história, Judas Tadeu chegou na Armênia. E uma das comprovações que tem, irmãos, porque a gente acha que todo evangélico é igual, é tudo igual, né? Igual ao Brasil. Não é, gente. O copta no Egito, ele é cristão, mas eles têm alguns costumes diferentes dos nossos, mas eles têm Jesus como Senhor. E existem igrejas ortodoxas espalhadas pela Europa, pela Ásia. E alguns apóstolos que foram lá, tem catedrais com o nome deles, tem história local que comprova que eles passaram por ali. Entendeu? Então não é algo assim aleatório, inventado. Existe muita invencionice. Aumenta. Por exemplo, eu não falei, mas Tomé, fala que Tomé um dia estava numa aldeia e pregando lá para o líder da aldeia, e tinha uma pessoa ali contrariando ele, combatendo, tirando sarro, e ele disse algumas palavras para a pessoa foi, aí daqui a pouco disse que apareceu um cachorro com a mão da pessoa. Você se matou, falou que chegou com a mão. Se o cara continuou vivo, não sei, mas chegou com a mão do camarada, e reconheceram a mão do camarada, se tinha alguma luva, algum anel, não sei, mas do camarada que está desafiando ele. Então isso eu já não sei, porque tem muita invencionice, muita crendice, mas pode ser que aconteceu. Paulo mandou um cara ficar cego, não está em Atos, não está? E ele falou assim, por algum tempo, ele não deixou o cara cego para o resto da vida, mas filho das trevas, filho do diabo, ele estava quase ganhando o líder ali, e o cara importunando, falou, você vai ficar sem ver a luz por algum tempo. Aí o cara tateando, ficou cego, né? Então vai que arrancar a mão é mais doído, né? Mais esquisito. Mas assim, é só um exemplo que pode ser uma invencionice, mas que Tomé foi pregar, foi. E Judas chegou na Armênia. A Armênia hoje é fronteira com o Azerbaijão, com a Turquia, com o Irã. Não é impossível. E segundo relatos, tem cristãos na Armênia até hoje, mas é um país rodeado de muçulmanos. Turquia é muçulmana, Azerbaijão é muçulmano, o Irã é muçulmano.
Então, às vezes, tem muitas vezes cristãos morrendo lá, mas resultado da evangelização. Amém? Então, não é nenhum absurdo. Então, ele fez uma grande obra, tá? E ele entra em Atos 5,12. Por mão dos apóstolos, muitas maravilhas e sinais aconteciam. Por mão dos apóstolos. Não era apenas Pedro, Tiago e João. Tá certo? Então, nós podemos entender que Judas Tadeu foi fértil espiritualmente. Então eu quero que Deus te abençoe na vida material, mas não pense só nisso. Só que benção, olha a quantidade que nós temos aqui hoje. Se cada um de nós ganharmos mais um esse ano, antigamente, eu até parei de falar nas viradas de ano isso aí, mas antigamente falava, irmãos, se cada um ganhar mais um, nós vamos ter o dobro. Mas só falava, fazia nada. Mas quem sabe agora que a gente não falou, nós vamos fazer. Porque olha a palavra profética. Vocês gostam, né, de palavra profética, né? Então fique em pé para você receber. Equipe de louvor pode vir. Você vai gostar disso. Olha a palavra profética de Moisés, em Deuteronômio, quando ele está se despedindo. E hoje que eu falei, meu Deus, eu podia ter feito isso, né, com as outras tribos também, porque ele também abençoa. Jacó abençoou os filhos e Moisés abençoou as tribos. Olha a bênção de Moisés para a tribo de Naftali. A respeito de Naftali disse: Naftali tem fartura do favor do Senhor. Fala amém, gente. Naftali tem fartura do favor do Senhor. E está repleto de suas bênçãos. Amém. Suas posses estende-se para o sul em direção ao mar. Amém. Ele teria um território amplo. Então essa foi a bênção de Moisés para Naftali, mas eu recebo para a minha vida também. Eu vou ser farto do favor do Senhor e repleto das suas bênçãos. Repita comigo: eu serei farto do favor do Senhor e repleto de suas bênçãos. Muito bem. Salmo 128, 1 e 2. Outra palavra profética. Como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Amém. Aplauda ao Senhor. Mas não acaba por aqui, tem mais uma palavra profética para você. Isaías 54, do 2 ao 5. Alargue o lugar de sua tenda, estenda bem as cortinas de sua tenda, não impeça, estique suas cordas, firme suas estacas, pois você se estenderá para a direita e para a esquerda. Seus descendentes desapossarão nações e se instalarão em suas cidades abandonadas. Não tenha medo, você não sofrerá vergonha. Não tema o constrangimento, você não será humilhada. Você esquecerá a vergonha da sua juventude e não se lembrará mais da humilhação de sua viuvez. Pois o seu Criador é o seu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é seu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Aleluia, aleluia. Essas são as palavras proféticas para nós nesta noite. Vamos